bom dia para você que nos acompanha. Começa agora pelo Vigilante, o podcast Olho do Gato, falando de política em assunto. Comigo, jornalista Pedro Lopes, que recebo Nunes, presidente da UDAM, União Douradense das Associações de Moradores, Humberto Teixeira Júnior, ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Vereadores, presidente do PRO Municipal e ex-presidente da União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, e também o jornalista Gilberto Hernandes. Esse é o nosso primeiro tema, falando aqui política em assunto. Daqui para frente você irá acompanhar todos os dias, a todos os sábados, no seu jornal Vigilante, um tema sobre a política municipal, estadual e local. Eu vou começar essa mesa redonda, digamos assim, com o seu Humberto, com o seu Nunes. Eu gostaria um pouco que ele falasse, se apresentasse um pouco mais e passasse um pouquinho a sua visão sobre o cenário político em Dourados. Depois quero conversar com o Humberto e com o Gilberto também. Senhor Nunes, bom dia, um prazer, satisfação estar recebendo o senhor aqui. Bom dia, é um prazer estar aqui nesse podcast com vocês. Meu nome é José Nunes de Souza, me conhecem mais por Nunes, sou presidente da UDAM, Associação de Moradores, né? E olha, eu estou torcendo por Dourados. Falar que nem os políticos antigos, meu filho nasceu aqui, meus netos nasceu aqui, e eu torço por Dourados. Eu acho que é um começo de um novo mandato. A gente, claro que tem uma expectativa muito grande, e eu acredito que a tendência é que dê certo, e torço para que dê certo. O prefeito está começando, tem que dar um tempo para ele, porque tem muitos problemas. Dourados não é mais uma cidadezinha, né? E não vai ser um passe de mágica, uma varinha de condão, que se transforma, né? Exatamente. Então tem que dar um tempo. E é claro que tem uma expectativa que isso vai dar certo, e eu torço como douradense, como todos os douradenses torcem. Tanto é que você vê a votação que o prefeito teve, sabe? Precisa mudar muita coisa? Precisa. Agora vamos, só tem uma situação, o tempo vai dizer para nós. Dentro desse gancho, Humberto, te faço uma pergunta. Você já foi vereador, é presidente agora também, já foi também ex-presidente da Câmara de Vereadores do Mato Grosso do Sul. O seu Nunes falou de tempo e também falou de percentual, de porcentagem, questão voto. Na sua visão, Humberto, percentual voto e tempo demonstra representatividade na classe política do prefeito via Estado? Que da população tem. A gente também precisa saber a questão estadual. Bom dia, Pedro. Bom dia, amigos. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Nunes. Eu acredito, pela pouca experiência que a gente tem, Pedro, eu fui vereador 3 mandatos, fui presidente da Câmara, e já faz algum tempo, mas a gente nunca se afasta da lei de política. A gente está sempre ajudando, participando das articulações. O Marçal, que é o nosso prefeito, estamos falando disso agora, uma nova administração, está aí no segundo mês. E como um expert da comunicação, né, ele tem algumas posturas, está tendo algum posicionamento aí, um pouco diferente do que era o usual dele, né, costumeiro dele. Eu acho que isso, a princípio, capitaliza para ele, popularmente falando, ele que foi eleito com 60% dos votos, e acredito que com o povo ele tem essa gordura para queimar, ele vai potencializando isso com esse posicionamento, mas sem aqui uma crítica velada, mas eu acredito que ele precisa dosar um pouco melhor isso. Isso não pode virar meme, não pode virar um populismo exagerado. O que o Marçal precisa, quem sou eu, né, para dar conselho, mas o que o Marçal precisa, no meu entendimento, é procurar unir a classe política, procurar trazer para perto dele, da administração, os deputados estaduais, os deputados federais, de Dourados e também os de fora, para potencializar a eleição dele. Ele ganhou com 60% dos votos, com quase a totalidade dos partidos políticos que têm representatividade em Dourados, e ele precisa aproveitar isso. Para quê? Para fazer uma boa administração, para melhorar a situação de Dourados. Esse populismo que não é, ao meu ver, inerente a ele, Então isso causa um pouco, é lógico que a princípio a população gosta,
esse contato que ele está tendo é importante para ele sentir também o que está acontecendo lá, mas ele precisa entregar coisas mais profundas para melhorar a situação de Dourados. Ele vai ter que discutir em algum momento os PCCRs, que impacta a folha salarial, que, a meu ver, deve estar próximo do limite. Existem gatilhos que isso pode atrapalhar ele lá na frente. Ele tem que discutir e aprofundar a questão previdenciária do município, que é regime próprio. Como está isso? A questão da saúde, vai continuar com a FunSaúde. Nós estávamos discutindo agora, antes de começar aqui, a dívida que a FunSaúde tem. Quando alguém pensa em terminar com a FunSaúde, por exemplo, precisa de ter 150 milhões, 130 milhões, a grosso modo, para terminar. Para continuar, tem que sanar os gargalos. Tem que ver o que está funcionando bem, tem que ver o que não está e corrigir. Então, eu acredito que o Marçal, ele tem todo o tempo, ele tem o que o prefeito anterior não teve, porque o Alan Guedes, quando ganhou a eleição, ele ganhou com 32% dos votos, portanto 68% não votou nele, os que não compareceram, os que votaram em outro, e ele achou que tinha essa gordura e ele nunca teve. O Marçal não, o Marçal ganhou com 60% dos votos, 61% dos votos, então ele tem. Agora, ele precisa saber aproveitar esse tempo que ele tem para preparar a administração para fazer diferente do que tem sido feito até agora. Essa gordura com a classe do povo ele tem, mas e com a classe política? E com quem o apoiou, com quem o colocou lá, ele está atendendo. Eu não estou dizendo fazer nada de errado, mas é preciso fazer essa interlocução com os agentes políticos de Dourados. Então, até então que estamos numa véspera de ano eleitoral e agora começa a conjuntura, porque essa questão da gordura precisa começar a ser queimada agora. Exatamente. Estado, né? Você mas está falando em possibilidade de eleição de novo, nós estamos há 1 ano e meio de começar a eleição de novo, estadual. Exatamente. Que mexe com todos os municípios, que mexe com os compromissos feitos. Então, eu também, corroborando o que o Nunes falou, sou douradense de nascimento, meus filhos, os 2 nasceram aqui, eu me formei aqui, nunca saí daqui nem para estudar, estou trabalhando aqui, eu torço para que Dourados vá bem, e torço para que o Marçal vá bem também, mas a gente tem um pouco de preocupação com essas questões que eu coloquei aqui. Dentro desse gancho, Nunes, eu quero aproveitar, o senhor é presidente das suas associações. Qual que é hoje a maior dificuldade dos bairros? Hoje eu digo assim, que vem enfrentando ao longo dos anos, qual que é as maiores dificuldades de uma associação? Por exemplo, vai o presidente do bairro, por exemplo, vai no Jardim Água Boa, procura a prefeitura, e qual que está sendo a maior dificuldade? Eu vou entrar no gancho do que o Juninho falou, e depois eu vou responder a sua pergunta. Eu, particularmente, vejo assim, e eu não acredito que está certo, eu não sou contra o Marçal, pelo contrário, o meu partido ficou com ele, nós pedimos voto para ele. Eu não consigo ver essa união por enquanto, porque eu vejo ele sempre sozinho. Eu não vejo um vereador com ele, não vejo um deputado com ele. E a gente escuta aqui e ali, um conversa, pô, fulano não me atende, fulano não me atende e tal. O que acontece? Toda vez que você está próximo de uma pessoa e você assume o lugar dela, vendo os erros que ela cometeu, você não pode cometer os mesmos. Então ele não pode pecar no pecado do Alan. O Alan perdeu a prefeitura por quê? Porque cometeu erro, achou que era dono sozinho dos votos, isolou de todo mundo, não teve a humildade, porque o homem quando não senta com o outro para conversar, é porque não tem humildade, ele não teve, por isso que ele perdeu a eleição. E o Marçal não pode cometer isso, sabe? Primeira coisa, é atender todo mundo, porque na campanha se propôs atender todo mundo. Eu por enquanto, só se vai mudar daqui uns dias. Pode ser que vai mudar, é o começo, mas eu não estou vendo isso não. A gente escuta, liguei lá, fulano não me atendeu e tal. É começo, tem que pôr a casa em ordem. Tem essa gordura que nem o Juninho falou. Eu concordo também, mas a tendência tem que acertar, não é piorar. Agora eu vou falar um pouco da UDAM. Esse problema da UDAM é um problema sério. A dona Adélia, quando foi prefeita, eu vou voltar aqui, o Murilo, quando foi prefeito, cada 60 dias ele tomava café com 50 presidentes de bairro. 4 anos atendendo todo mundo desse jeito. Suas dificuldades, vamos tentar acertar o bairro, tá bom. O cara é liderança. Dona Adélia foi 50%. O Alan foi péssimo. Levou na barriga os 4 anos, não atendeu, veio fazer alguma coisinha agora, no final do mandato. Nunca fez uma audiência nos 4 anos com os presidentes de bairro, nunca atendeu. Atendeu isolado.
mas junto não. Não fez, nunca chamou para fazer um projeto. Nós vamos atender o bairro hoje, tal, a semana que vem o outro bairro. Essa é a maior dificuldade dos presidentes de bairro. Nós temos um pedido agora para o prefeito, já vai para 30 dias, que é o prazo que ele tem para responder ao DAM. Para sentar com os presidentes, falar com o projeto que tem. Nós vamos começar a atender os bairros daqui 3 meses, daqui 2 meses. Então nós vamos começar pelo bairro tal, vamos para o bairro tal. Até agora não fez, estamos na expectativa. Essa é a dificuldade. Só que em contrapartida, eu vejo isso, mas só que na época da eleição é tudo diferente. O cara fica procurando os presidentes de bairro para conversar, para fazer reunião para ele. E depois quando o cara senta na cadeira, o cara modifica. Cara, Dourados, eu não sei o que acontece com Dourados. Ou é mal de político, sabe? Eu não entendo isso. Então nós já estamos começando a ter uma certa dificuldade. Mas não podemos falar nada, porque é no começo, tem que esperar, criar uma expectativa que vai dar certo. Então esse é o maior problema. Se você pegar 50 presidentes de bairro, eles estão todos isolados, sabe? Você vai limpar lá. Eu conversei esse dia com o secretário de Serviço Urbano, ele me disse, Nunes, a preferência, a ordem do prefeito é limpar posto de saúde e colégio. Eu acho super importante. Porque o posto de saúde é onde não pode ter um escorpião, não pode ter um exemplo. O colégio é onde vai criança, não pode ter matagal. Terminado isso aí, vamos sentar que jeito, vamos que projeto que tem para os bairros. Esse mês é na Água Boa, o mês que vem é lá no Dioclésio Artuzzi, no outro mês é o Canaã. Até agora não chamaram a gente para falar sobre isso. Falaram que vai ter um mutirão de limpeza, mas falaram sozinho. Não sei. Eu vou falar um pouco o que eu penso. Eu acho que o legal é o prefeito ir num bairro, chegar lá, chamar o líder do bairro, falar, qual que é o problema que vocês têm, que rua que tem, vamos andar aqui, mostra pra mim qual que é as suas mazelas. Eu acho legal isso, democracia e tal. Não é chegar lá e sozinho e entrar e andar. Claro, o cara é o prefeito, ele que manda. Então essa é a dificuldade que a gente tem, cara. Porque a gente fica lá com o Pires pedindo. Você pede 10 coisas, você atende uma, você fica feliz. Ou seja, é da visibilidade. Exato. Aproveitando para você que está aí nos acompanhando, assistindo ao vivo, tiver alguma pergunta, tiver algum pontuamento sobre o seu bairro, coloque aí nos comentários, aproveite esse momento que a gente vai estar também aqui debatendo em cima. Aproveitando aqui, Gilberto, quero te fazer uma pergunta. Eu sei que você é jornalista também e é envolvido com esporte. Então, vou dar para cada um o que cada um domina, que fica legal. Na questão do esporte, você que está aí, eu vi você falando alguma coisa de algum campeonato, alguma coisa assim. Como que está? Como que começou o Dourados? Já vamos chegar pertinho de março. Como que está sendo essa questão dos projetos? Aonde você mexe e o que você sente nos bairros também? Muito bem, muito bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom dia também aqui nos estúdios, né? Humberto Nunes, né? E do meu ponto de vista, a gente aqui está andando pelo bairro, pelos assentamentos e do distrito, dos pontos que a gente não vê a equipe, né, da Secretaria de Esporte chegando até as situações de conversar com o presidente de associações, né? Principalmente, esse dia para trás, a gente ouviu lá na parte do distrito, que é onde a gente já acompanhamos, que a questão da dificuldade de entrar no campeonato e montar a equipe do campeonato. E, inclusive, agora o prefeito jogou aí no Diário Oficial, dizendo que é para todo mundo ter um esporte, né? Mas não colocou em pauta que maioria vão participar, né? Vamos para pontos que a gente já vê a negatividade do prefeito, tipo, vamos supor, o esporte está liberado para todo mundo, mas todo mundo qual? Né? Tem a associação, nós temos aí o clube, né? Inclusive muitos clubes estão fora desse padrão, a gente vê, e a gente estamos acompanhando. E campeonato, vamos supor, nós temos aí desde o sub-13 até o sub-15, que a maioria das partes querem jogar fora, né? A equipe de outra modalidade quer participar e não tem um participativo dentro do município e também dentro dos parâmetros da Secretaria de Esporte. Foi nomeado o secretário de Esporte, mas a gente não está vendo ele colocar o pé no chão, né? Desculpa falar isso, mas é a realidade, né? E, inclusive eu tenho várias mensagens que eu mandei para a Secretaria de Esporte sobre a situação, como vai atender todas as demandas, e ainda a gente não foi respondido. Tudo tem agendamento, mas isso não está acontecendo. Eu acho isso
o secretário, que o prefeito falando que é equipe técnica tem que estar no chão, pé no chão. Eu falo assim, questão para atender as demandas das populações douradenses, né? E isso que eu vejo. E essa questão de para os agendamentos, mas a gente agenda, mas a gente não é atendido, a maioria, igual que está falando aqui, né? O presidente não está sendo atendido, né? Como é que fica a situação, né? Então a gente vê esse tipo de situações que o prefeito possa olhar mais com atenção, né? Nesse ponto negativo, está um ponto positivo, né? Claro, a gente entendeu, já deu 30 dias, é um ponto positivo, né? Está vindo mais 30 dias, é um ponto negativo, um ponto positivo. Durante quinzena, 15 mais 15, o quê? A gente vai ver quais são os pontos que o prefeito está tendo, né? E dentro desse gancho na questão do atendimento, atende, não atende aqui ou ali, estou chegando agora em Dourados, mas meus pais moram aqui próximo e a gente acompanha, a gente mexe com política, mexe com jornalismo, a gente vai acompanhando todo o estado do Mato Grosso do Sul. E essa semana passada eu noticiei uma matéria a nível de Brasil sobre a dengue, que é a procura da questão da vacina no público, que é de 10 a 14 anos, no Brasil está baixa. E também em Campo Grande está baixa. Falei, eu tenho uma pauta para mim poder debater como está a situação de Dourados na procura da questão da vacina para dengue desse público. Inclusive hoje tem uma matéria na Agência Brasil, que a ideia do governo e do Ministério da Saúde é ver se está baixa a procura, se tem doses próximas a vencer, abrir para todo mundo tomar. E dentro dessa gancho, fiquei sabendo que Dourados tem um grande surto de escorpiões, e se tem escorpião, porque tem lixo e tudo mais. Eu falei, então eu vou entrar em contato com alguém do CCZ, buscar algumas informações para dar um gancho, para depois você fazer uma matéria em si, um debate que seja. Quando eu entrei em contato com uma pessoa lá do CCZ, ela falou, ó, na mudança, como teve mudança de gestão, agora você tem que procurar. Eu entrei em contato com a Priscila, ela me passou o telefone do Ed, que é da Ascom, que acho que é lá da Secretaria de Saúde. Beleza, mandei mensagem para ele em seguida. E eu espero que o prefeito tenha um entendimento que isso daqui não é uma crítica, mas é pontuamento para melhoramento da administração. E até agora eu não tive nenhum. Eu mandei a pergunta para a Priscila, ela me mandou o telefone do Ed. Mandei mensagem para o Ed, ele visualizou as minhas mensagens e eu estou sem assunto. Então a população precisa, porque às vezes a gente fala assim, está baixa a procura. Mas será que o pessoal dos bairros, por exemplo, o pessoal que mora lá na Vila Cachoeirinha, o pessoal do Guaicurus, o pessoal de vários bairros, está sabendo que tem vacina disponível para o público de 10 a 14 anos? Então é isso que a gente precisa. Então essa informação, quando você vai atrás, ele te passa isso, você dá visibilidade para a população, não é mesmo? Por isso que eu digo, que é o seguinte, por exemplo, se tem a vacina, chama especificamente aqueles bairros mais humildes, que é onde está tendo detector, está tendo um problema maior de animais e tal, chama aquele presidente do bairro, o secretário, e explica para ele. Tanto é, esse negócio de não atender, que o próprio prefeito esse dia, um dia de domingo, saiu para fazer andar na rua e tal, e ele fez um vídeo falando, ô secretário, eu tô ligando para vocês não estão me atendendo, não foi isso que nós acertamos. Então, eu ontem eu liguei 3 vezes pro secretário, ele não atendeu, passei uma mensagem, ele não, talvez está na reunião, eu entendo, mas retorna. Visualizou? Exato, mas você viu que visualizou. Por exemplo, na questão, não é uma crítica ao Ed, claro que não, eu mandei jeito mensagem para ele na segunda-feira ou terça. Precisa, ó, não tá tendo, depois eu vou marcar, te mando. isso Porque aí. a gente fica aqui, do outro lado, sem poder informar, às vezes a população vem até nós, faz pergunta e nós não temos como Não, e responder. pode até ser uma crítica, Entendeu? sabe por quê? Porque a partir do momento que você assume um cargo, um órgão público, você vira funcionário do povo. Sim, E claro. como tal, você tem que atender o povo. Tem que ouvir todos os Exatamente. Eu vou um Sabe? pouco além daquilo que você estava falando. Eu até tinha anotado para te fazer uma pergunta, a gente está trabalhando aqui junto, nessa questão que você falou das vacinas da dengue. Está tendo baixa procura a nível de Brasil. Mas vamos falar sobre Dourados. Essas crianças, os pais dessas crianças sabem aonde que tem que ir. Então, quando o Nunes fala de presidente de bairro, por que não utilizar a UDAM, que congrega praticamente todas as associações de bairros do município, fazer uma reunião com o secretário de saúde? Olha, presidente, nós temos vacinas da dengue disponíveis, os locais, os horários de aplicação são esses e esses. Fazer um panfletinho simples como um papel desse aqui, que não custa nada para o poder público, e através das associações informar O próprio presidente divulga. Exatamente. A sua pergunta, por que não responder para que a gente puder estar dando essa informação aqui nesse podcast, para quem está ouvindo saber, e isso vai sendo difundido. Então,
São ações simples que podem ser feitas e melhorar a comunicação com a população. O nosso amigo Gilberto falou sobre o esporte. Eu conheço o Salim, foi nomeado secretário de esportes, meu amigo de muito tempo, sempre mexeu nessa área, competente, articulado. O que precisa saber? Está havendo a articulação da Secretaria de Governo entre aqui, o Executivo, o chefe do Executivo pensa e as demais secretarias? Estão dando condição para ele fazer isso que precisa ser feito? Eu tive uma conversa na Secretaria de Desenvolvimento Econômico há bem pouco tempo atrás, quando estava tratando um evento dos legendários, que a gente fez a saída lá do Centro de Convenções, onde é a sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Não está... aqui não vai crítica nem nada, mas está havendo um pouco de demora nessa articulação entre as secretarias e a Secretaria de Governo, que transmite as diretrizes. Qual é a função da Secretaria de Governo? Ela tem que, é outro ponto preocupante, o relacionamento da Câmara com o Executivo. Está hoje céu de brigadeiro, 1000 maravilhas. Estamos no segundo mês, a maioria das bancadas eleitas fez parte do rol de partidos que apoiou o atual prefeito, mas isso também tem prazo de validade. Se não está havendo esse atendimento nem com vereadores, vai chegar um ponto que isso vai estrangular. O prefeito foi deputado estadual, foi deputado federal 2 vezes, foi vereador 2 vezes, ele sabe o que tem que ser feito, ele sabe o relacionamento que tem que ter, republicano, mas que tem que haver essa interlocução. Então, o secretário de governo também conheço, o João, uma boa pessoa. Apesar de não ter foi meu amigo da Telebs. Ele não tem muita experiência política, mas ele sabe como tem que ser feito. Então a gente espera que isso no próximo mês, mais um mês aí, para arrumar a casa, para saber como que vai ser feitas as coisas, que isso destrave esse relacionamento aí. Podem estar dizendo que estamos fazendo crítica. Não é uma crítica, são constatações. Por quê? Está no início, mas a gente viu outros inícios. E isso não pode virar costumeiro, não pode se acostumar, se habituar a tocar assim, porque daí compromete a administração. E só aproveitando que o senhor que tem experiência como vereador, do seu ponto de vista de crítico, assim, não sei se isso aqui é um ponto crítico, mas eu vejo assim que o prefeito, no ponto que a gente está vendo, sobre a questão de que repercutiu isso tanto nas redes sociais, e eu vou falar agora, de ele ter se jogado na piscina ali, com o povo ali. Vocês que são mais experientes, quais são os pontos que houve ali da parte negativa e do ponto positivo? Ou ele quer ser igual o prefeito do Colatina, que anda de bicicleta na cidade, né? Mas eu acho isso já vem na parte de humildade. O Marçal não veio desse caminho, né? Quais são os pontos negativos que a gente pode abordar aqui? Olha, eu vejo um pouco de preocupação, falei no início sobre isso um pouco. Assim, isso não é inerente do Marçal, nunca foi, da postura dele, nem como deputado, nem como vereador. Ele foi bom parlamentar, trouxe recursos para o município, foi bom vereador. Não estou dizendo da desenvoltura política dele, mas não é inerente a ele esse comportamento. Então, é claro que o contato com a população precisa ser feito, o prefeito precisa sair um pouco do gabinete, mas ele tem questões estruturais para discutir, ele tem que estar em contato com Brasília, ele tem que estar em contato com Campo Grande, ele tem a liturgia do cargo, que precisa ser considerada. Então, isso não pode virar meme, isso não pode virar... Então, eu acho isso um ponto negativo. Ponto positivo, o contato com a população, que ele sempre teve muito através da rádio, mas não pessoalmente. Então, isso é positivo para ele. Mas nós temos meios de fazer isso, acabamos de falar através da UDAN, Associação de Moradores. Antigamente tinha muito, hoje acho que praticamente não tem, que são os clubes de mães. As entidades que representam o povo, que está aí constituídas, elas foram feitas e constituídas para serem usadas. E não direto com esse populismo exagerado e ignorando as entidades que estão aí. Com os comerciantes tem a sede, com os comerciários tem o Sindicom, tem outras entidades. Existem os meios institucionais para fazer isso. Claro que ninguém está dizendo para ele não fazer o contato direto, ele tem que fazer. Mas ele precisa conservar um pouco a liturgia do cargo, e eu acho que isso é exagerado para as posturas que ele
teve a vida toda política dele, não está muito condizente. Então acho que algumas pessoas estão estranhando. Estou dizendo isso porque eu estou trazendo aqui, não é uma coisa minha, eu tenho a minha percepção, mas eu estou dizendo o que eu estou ouvindo da classe política e na população. Mesmo os eleitores dele, quem gostam dele, que torcer para que ele dê certo, todo mundo torce porque Dourado vai dar certo se ele der certo. Não, com Então certeza. é isso que eu acho que tem que cuidar só. Eu conheço um prefeito de uma cidade aqui que é meu parente. E ele foi prefeito dessa cidade. E na época eu já não morava lá, mas eu frequentava lá. Ele, um cara que não trabalhou assim, buscando recurso. Ele ficava ali, o cara ia varrer rua, ele ajudava a varrer. O cara estava plantando árvore, ajudava a plantar a árvore. Só que daí ele foi para a reeleição e perdeu a eleição. Por quê? Porque o povo, e é super importante, porque o povo andava meio carente. Porque queira ou não queira, o Alan também abandonou o povo. E eu acho que o Marçal está usando um pouco essa lacuna que o Alan deixou. Eu acho importante. Só que se você daqui um dia não fazer nada para a cidade, o povo começa a cobrar. Então é bonito ir lá dar um abraço na Dona Maria, no seu João, ir na casa dele, conversar com ele. É legal. Só que eu acho que tem que sair dessa coisa pessoal e ir para uma coisa comunitária, que é organizar a cidade. Nada contra também, sabe? Eu acho que lá, pular na piscina com a Dona Maria tem uns prós. Pô, que bom, prefeito. Nós vivemos num país capitalista, onde o poder chama atenção muito e a pessoa quer contato com o poder. E é normal o ser humano isso. Mas isso não pode ficar tempo não, porque daqui um dia não faz o asfalto na casa da pessoa e fala, velho, fulano só fica andando aqui, ajudando a cortar a árvore, não vai trazer recurso para fazer o asfalto? Falando isso, Sabe? o prefeito não foi para Brasília, né? Para aquele encontro dos prefeitos, né? Nos pontos que a gente... Então, um outro gancho dentro desses assuntos que se debate é o seguinte, a gente observa, temos que observar para entender. 2 pontos particulares que eu observei foi, primeiro, no discurso da primeira sessão da Câmara, em que o Marçal falou que ele tinha feito a base dele, 15 vereadores, salvo engano, mas que ele não era vereador só dos 15, mas de todos. E os rumores que andam por toda Dourados, e isso não é uma crítica velada, mas os rumores o prefeito não está atendendo nenhum vereador. O vereador vai, bate, nada. Um outro ponto na questão da pular na piscina, pular lá aquele bueiro e tudo mais, andar por toda a cidade. Existem, eu vejo assim, o Marçal não pode pegar isso como moda, tornar isso um modismo. Concordo. Por exemplo, nós temos o Juliano Ferro, prefeito de Viema. É uma postura dele. E estilo dele, aquilo que o Nunes falou. Ele é um cara que está na rua, ele briga, tanto é que esse dia ele foi lá na praça do skate. Eu sei, eu vi. E teve lá quebrando, saiu uma nota, mas é um cara que traz muito recurso para Viema. E é estilo dele. É próprio dele. Ele vai pro chão. Nós temos agora em Glória de Dourados o Júlio Buguelo. É o prefeito que foi eleito lá, ele era vereador, foi eleito prefeito. Ele é um cara que ele foi cortador de cana. Ele tem um estilo político, esse dia teve uma reclamação lá em Glória, que o cemitério estava... Ele falou, gente, estamos começando agora, vai com calma. Depois ele chamou o povo, depois do almoço ele estava com uma roçadeira na cintura, com a equipe de obras e mais gente roçando no cemitério. É o estilo dele, é um cara que veio da roça, da roça, então tem. O que o Marçal pode fazer? Esse contato com a população, eu sempre digo, prefeito tem que estar na rua, no meio do povo, mas pode trazer esse contato de uma forma diferente. E eu vejo que a associação de moradores dos bairros é fundamental por isso. Vai criar, por exemplo, um mutirão de limpeza. No final de semana vai o prefeito lá, mas durante a semana ele tem que estar no mundo. Ele tem que estar lá. Outra coisa que me estranhou mesmo, aí eu não sei qual que é a justificativa do prefeito, não sei qual que é a importância, foi do encontro de todos os prefeitos do Brasil, e eu estranhei quando eu vi que o Marçal, pelo que eu percebi, não estava lá. E Brasília é onde você vai captar, porque todos os prefeitos do estado que eu vi, estava conversando com o senador, estava conversando com um deputado federal aqui, e isso traz, por exemplo, o prefeito de Japorã, passou em vários gabinetes, prefeito de Glória. Então assim, eu estranhei isso, eu não sei qual que é a importância, se é relevante o Humberto ele estar presente neste evento que reuniu todos os prefeitos do Brasil sobre o sistema também de captação de água, sobre enchentes, foi um assunto climático. O prefeito de Naviraí também não foi, não. O Rodrigo Sacuno também não foi. Então assim, é algumas coisas que eu não consigo entender, mas o Nunes e o Nunes e o Humberto querer pontuar qual é essa importância de estar num evento como esse. Essa semana, Juninho, só não te cortando, teve aqui o secretário de Assuntos Comunitários do governo.
Você precisa de ver a dificuldade que o cara teve na prefeitura. O cara tá ligando na prefeitura tem uma semana. Uma semana e não atende o cara. Eu fui lá no hotel conversar com ele, com o secretário. Ele me ligou e falou, Nunes, eu não consegui nada hoje à tarde. Mandaram falar com a vice-prefeita. Eu cheguei 5 minutos atrasado, ela já não me esperou. Ah, mas que isso? Quer dizer, eu fui lá no hotel, conversamos, ontem ele me ligou antes de ir embora, falou, conversou, conseguiu falar com o João, acho que através do Freire, do secretário dos Comércios. O Freire até conversou comigo hoje, falou sobre isso. E ele voltou para Campo Grande, para voltar daqui 30 dias. Tá? Você vê a dificuldade, é do governo. O governo que apoiou o prefeito, que ajudou a eleger o prefeito. Agora você imagina nós que é daqui. Essa questão aí que você falou, esse contato com o mundo lá de Brasília, felizmente ou infelizmente, não vou entrar no mérito, é preciso ser feito. Tem que ser. O Marcelo sabe disso, ele foi deputado federal, ele sabe como funciona. O sistema político brasileiro hoje, o recurso que é disponível com elasticidade para ser aplicado, está em Brasília. Então, é preciso fazer esse contato. E me preocupa isso que o Nunes está falando, porque vem uma autoridade, vem uma pessoa que pode trazer recursos, que pode trazer alguma coisa boa para a cidade, que quer desenvolver alguma coisa, representante do governo, e não consegue ser atendido. Beleza, pode ser que a agenda do prefeito esteja lotada, é preciso que se marque também, ele é uma pessoa só, mas aí o cara vem, fica 2, 3 dias, tenta falar uma semana, não consegue ser atendido porque o prefeito não tem agenda. Mas ele está na rua, subindo em cima de caminhão, ele está na rua fazendo outras atividades que ele precisa fazer, mas ele precisa fazer quando ele tem tempo para fazer. Quando ele precisa atender alguma autoridade que está aqui, ele tem que ter o tempo para atender. Então, aqui juntou as duas coisas, a minha preocupação é exatamente isso. Não que eu não queira que ele vá. Eu acho que ele precisa fazer o contato com a população, mas ele não pode fazer isso em detrimento de atender coisas institucionais que é inerente ao cargo. É essa a preocupação. E daí, eu também, Juninho, eu penso assim... É assessoria? Pode ser também? Pode ser. O prefeito, ele tá ali acompanhando uma poda de árvore, chegar um cara que quer conversar, que é um assunto que talvez não seja tão relevante, ele conversa até andando. Ele conversa andando, até nós entra aqui no carro, vamos conversando ali. Pronto, eu assisti um fato desse, agora, o ano passado, o governador veio na inauguração de uma obra aqui, e ele sentou com um amigo dele dentro do carro dele. Vamos conversar aqui dentro do carro, o governador. Sim. Mas você conversa 5 minutos ali, ó, pronto. Isso não quer dizer que o cara quer sentar na sala com ele particularmente. E também entendo que o cara sozinho, só que também ele tem representante. Outra coisa, vou falar uma coisa aqui, vou citar o nome de uma pessoa, essa eu vou citar o nome. Porque é um cara que eu respeito, eu fiquei quase 7 mandatos com ele, que é seu tio Zé Teixeira. Pode falar o que for do seu Zé. Ligou para ele, se ele não atender, daqui 10 minutos a ligação está de volta. E vou falar uma coisa aqui para vocês, meus amigos. Político que não atende telefone não tem futuro. E dentro entendeu? Porque você não sabe, cara, a pessoa está ligando por uma emergência, alguma coisa. Na verdade, a prefeitura tem assessoria, tem o secretário de governo, tem o chefe de gabinete, mas em alguns assuntos você nunca sabe se aquilo que você tratou com o assessor chegou da maneira que você quis colocar. Tem esse outro ponto também. Então, eu Às acho vezes que o cara vem com uma visão, passa pro assessor, você vai passar para ele dar uma resumida. já são 2 pessoas, já são 3 pessoas ao invés de 2. E aí, e o que você falou do Zé Teixeira, Nunes, tanto é que os projetos que ele monta sempre dá certo, porque é o que você falou, pode não gostar, pode falar o que quiser, mas se ele der a palavra, se ele fizer compromisso, ele vai cumprir. E na classe política, infelizmente, a gente vê muito pouco isso. Então, é um ponto positivo da administração do Marçal, por exemplo. Ele tem uma base aqui no deputado Zé Teixeira, que tem, é lógico que ele tem a interlocução direta com o governo, mas o deputado Zé Teixeira acho que está no 8º mandato, e é muito próximo do Reinaldo, muito próximo do Rido, pode fazer essa interlocução melhor com o governo, pode ajudar a captar alguma coisa desse governo, tem relações com os deputados federais, tem uma relação muito próxima com a senadora Tereza Cristina, que pode trazer recursos para cá. Independente de que o Alan foi candidato aqui, ela apoiou o Alan porque era do partido dela, e isso é da política. Naquele momento era o que tinha, né? Naquele momento era o que era conveniente. Nesse sentido que eu falo que é preciso unificar o potencial político de cada um em favor de Dourados. E para aproveitar, para a gente encerrar esse bate-papo, o primeiro estreante nosso, eu quero soltar um gancho que
para a gente talvez tentar chegar num consenso dessas danças políticas que está acontecendo no Estado. Temos essa questão de fusão, se vai o PSDB junto com o PSD, se o Reinaldo vai para o PL ou não. Esses, eu vou pôr racha, se você colocar a palavra racha, dá um burburinho, dá um tome que tome, mas assim, essa indefinição, até se decidir, o Marçal ele é do PSDB, o governador é do PSDB, o Reinaldo do PSDB, porque o que eu entendi, que teve uma reunião em Brasília com o presidente nacional do PSDB, é que se o PSDB se unir, fazer essa junção, é como se o PSDB desaparecesse, que todos teriam que migrar para o PSD. Essa indefinição, ela atrapalha quem está no cargo, porque ele não sabe, por exemplo, vou aqui, vou lá, o governador, com todo mundo, daqui um pouco não é mais a minha base o PSDB, eu tenho que migrar para um outro partido, que a ideologia talvez não é a mesma que eu defendo. Isso atrapalha ou não? Qual o ponto de vista de cada um, para a gente encerrar aqui o debate? Eu vou falar particularmente o que eu penso. Eu acho que no momento que você está no poder, que você é um prefeito, é um vereador, está com mandato, eu acho que atrapalha. Você não pode direcionar a sua vida, você tem que cumprir aquilo que você tratou e veio para cumprir. Você não pode, eu acho que um pouco atrapalha, porque o cara fica indefinido, ele não sabe o que faz da vida politicamente. E ele tem um objetivo para ser seguido, ele tem um objetivo para ser terminado, que é a minha gestão de prefeito, de vereador, de deputado. Eu acho que um pouco atrapalha, sabe? Aqueles projetos que você tinha. Porque todo político que faz campanha e tem um projeto dele e não termina, ele paga o preço. Ele paga o preço. É só você pegar o Dória lá em São Paulo. Pagou o preço. Paga o preço. Político que não termina o projeto que ele vendeu para o povo, você pode ter certeza que ele paga o preço. E qual que é o preço do político? Perder a eleição. Não tem outro preço pior que esse. Eu acredito que essa discussão aí passa a nível nacional, vem de lá. O que acontece aqui no Estado? O PSDB aqui no Estado, Pedro, é o partido mais forte. Eles têm em torno de 40 prefeitos, fora vice-prefeitos, tem a maioria dos vereadores, tem a presidência da Sul. Então, é muito forte. Mas a nível nacional, o PSDB está desaparecendo. Então, que vai acontecer alguma coisa? Vai. O que eu tenho visto ultimamente, que está mais próximo, é a incorporação pelo PSDB ou pelo PSD do Kassab, ou a fusão PSDB com PSD. Se isso acontecer, pela postura do Kassab, que é o presidente nacional do PSD, não deve todos os políticos do PSDB acompanhar isso. Alguns vão para outro partido. Numa posição até do deputado Zé Teixeira, que nós estamos falando agora. Ele defende a classe rural, trabalhadora, é um político mais conservador, de direita. Então, e indo para o PSD ou participando dessa fusão junto com o PSDB, ele vai contra um pouco aquilo, a ideologia que ele pensa, que ele defende, que é a possibilidade do Kassab, por exemplo, apoiar uma reeleição do Lula, ficar com a esquerda. Provavelmente ele não vai ficar, tá? Vai pensar nisso. O que eu enxergo? Se a gente olhar um pouquinho para trás na eleição passada, para onde foi o vice-governador? Quando ele saiu do PP? Ele foi para o PSD. Quem foi com ele em Brasília, em São Paulo, conversar com o Kassab para acertar a filiação dele no PSD? O governador Riedel. Então, o que eu acho? Grupo do PSDB hoje, Riedel no governo, Reinaldo na parte política, nessa articulação partidária, vai para o PL e para o PSD. Eles vão estar com os dois. Então eu acredito que se houver uma fusão PSDB-PSD, aquele que não se sentir confortável vai ter a opção do PL. Fora isso, nós temos o PP da senadora Tereza, que reelegeu a prefeita da capital, é forte, então, que participa desse espectro político. Tem o Republicanos, do Tarcísio, que está nesse espectro político. Eu vi noticiado na imprensa nacional uma conversa do Gilberto Kassab com Jair Bolsonaro, articulado pelo governador Tarcísio. Então tem muita coisa a nível nacional acontecendo. Aqui no estado, eu acredito que o PSDB deve fundir com o PSD, ou o Podemos, estão conversando com o Podemos também a nível nacional, mas eles vão, o grupo político que é um só, mas que está se dividindo em dois flancos, vai dominar o PSD, o PL, e o Republicano
está junto e o PP com a Tereza está junto. Um grupo muito forte, vai ter 70%, 80% dos prefeitos e dos vereadores. E isso, dentro desses 4 partidos, vai migrar aquele que se identificar com a identidade partidária de cada um deles. Muito bem. Aproveitando agora, deixar os microfones abertos para cada um. Humberto, Nunes. Eu já estava falando, eu continuo. Vai agradecer. Agradecer a você pelo convite, agradecer ao Jornal Vigilante. Nós estamos aqui numa parceria com você, com o Gilberto, no Jornal Dourados Online também. Agradecer aos nossos ouvintes, quem está nos assistindo, quem participou, e deixar aberto já o convite para os próximos sábados, né? Provavelmente nós vamos ter aí uma mesa redonda, e assim que todos que eu for convidado e que eu puder e estiver por aqui, eu faço questão de participar. Me senti muito bem, muita vontade, e a gente consegue transmitir um pouco daquilo que a gente pensa e ficar também recebendo essa participação do público, né? Para que isso realmente se traduza em alguma coisa que pode ajudar a Dourados. Aqui ninguém está com predisposição nem de criticar, nem de elogiar ninguém. Nós estamos aqui para levar para a população o nosso pensamento e também absorver o pensamento de outras pessoas. Obrigado pelo convite e estou à disposição. Eu quero agradecer você, Pedro, Gilberto, Jornal Vigilante, Juninho Teixeira, por ter lembrado de mim, sabe? O Carlos me convidou, eu estava na rodovia, voltei, porque o Carlos é meu amigo, Juninho, por que não participar? Quero deixar também bem claro que o Nunes aqui agora, o presidente da UDAM, não tem candidato aqui. O candidato meu é Dourados. Eu estou aqui por Dourados. Não estou aqui diretamente fazendo crítica e nada. Pelo contrário, eu quero ajudar como cidadão e como presidente da UDAM. Eu estou à disposição do prefeito, da prefeitura, e eu quero o bem da cidade, onde eu vivo. Então aqui não tem crítica, não tem maldade, não tem nada. A gente está mostrando algumas arestas que tem, que talvez o técnico que está no banco, ele pede para o auxiliar lá de cima, que está na cadeira, ver, porque talvez ali de baixo ele não consegue ver o erro que está tendo do time. Então, só isso, não tem nada, mas é um prazer estar aqui. Eu quero dizer, como presidente da UDAM, dar os parabéns para os presidentes de bairro e dizer para a comunidade que ela tem que procurar o seu líder comunitário, o seu presidente, cobrar dele, e ele que venha na prefeitura, nós que vamos lá exigir do prefeito, cobrar do prefeito. Não o que ele não possa fazer, mas o que ele possa dar de retorno para a sua comunidade, o que ele prometeu, o que ele falou que ia fazer. E isso não é nada demais. Isso é o que qualquer político, quando se propõe a ser político, tem que fazer. Não tem, mas eu não tô... O presidente sempre fala assim, os presidentes, mas eu não ganho nada. Você sabia que você não ganhava, por que você colocou o pescoço? O político, mas eu tô recebendo muito pau, muito nego tá batendo demais. É o preço, meu filho. Todo mundo na vida paga um preço. O delegado de polícia, ele paga o preço de estar em casa assando carne, aí o cara vai preso, ele tem que ir lá ouvir o cara. O médico nasceu o neném, ele tá lá com a esposa, mas ele tem um paciente, ele tem que correr lá para atender. A vida, você nasceu, você tem que pagar o preço. Então o político paga o preço dele, que é esse. E faz parte da vida, não é? Exatamente. Falou, moçada? Um abraço a todos. Muito bem, quero também agradecer. Nós estava no programa Destaque Policial, a gente só deu um pulo para outro estúdio aqui, gente. Quero agradecer aqui o Humberto, o Nunes, né? Participou com a gente aqui no programa de hoje, no Olho do Gato, né? Podcast Olho do Gato. Olho do Gato, gente, participa com a gente. Curta, compartilha. Estamos também ao vivo pelo Dourados Online. Também quero agradecer a todos os nossos telespectadores que acompanham até agora. Um grande abraço. Aproveitando o gancho, agradecer novamente Humberto, Nunes, Gilberto, a você que ficou do outro lado assistindo, comentando. Tá aqui, aberto todos os sábados, aqui no Jornal Vigilante. Vamos falar de política em prol de Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil. Vamos fazer a população gostar de política. Então, microfone aberto. Quer participar? Dá um alô pra gente aí, tá bom? Muito obrigado a você. Bom sábado, bom final de semana e fiquem todos com Deus. Obrigado, gente. Até mais. Tchau.